Olá pessoal, antes do início do episódio eu vou fazer aqui um disclaimer. Por questões técnicas, nós não podemos gravar o direto ao ponto em estúdio como é feito normalmente. Então, a qualidade de áudio desse episódio não vai ser a mesma do que os anteriores, mas nós decidimos publicar mesmo assim por conta da relevância do tema. Então, aviso deixado, vamos ao episódio. O governo de Javier Milei tem apresentado grande alinhamento com Trump, especialmente depois que o republicano tomou posse do novo governo em janeiro deste ano. Algumas das questões em comum são a guerra à ideologia woke, também chamada de progressista, o apoio irrestrito a Musk e a Israel, além de ataques a opositores nas redes sociais. O mais recente episódio de tanta semelhança é que, assim como os Estados Unidos, a Argentina também anunciou a saída da Organização Mundial da Saúde, a OMS. A Argentina segue Donald Trump e anuncia a saída da Organização Mundial da Saúde. E mais do que isso, criticou também a quarentena na época da pandemia da Covid. O fato de Milei ter criticado a quarentena durante a pandemia de Covid-19 acende um alerta. A Argentina é vizinha do Brasil e o fluxo de pessoas entre um país e outro é grande. E se surge uma nova pandemia? Além disso, o governo de Milei também planeja a construção de um muro na fronteira com o território brasileiro. O governo do presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou um reforço no controle das fronteiras do país. Após divulgar a instalação de uma cerca de 200 metros na divisa com a Bolívia, a ministra de Segurança Patrícia Bullrich revelou que o governo também pretende intensificar a fiscalização das fronteiras com o Brasil. Nas palavras dela, a ideia é, abre aspas, expandir a política anunciada na Bolívia para outros pontos da fronteira. Fecha aspas. Em entrevista à Rádio Mitre, Bullrich afirmou que a região enfrenta um problema grave, pois é possível atravessar do Brasil para a Argentina a pé, facilitando crimes, incluindo possíveis assassinatos por pistoleiros. E ainda há os fatores envolvendo toda a tensão comercial impulsionada por Trump. O presidente dos Estados Unidos tem feito várias ameaças de aplicação de tarifas, inclusive para o Brasil, que integra o BRICS, bloco econômico que não tem agradado em nada o republicano. Direto ao ponto desta vez, procura entender os impactos dessa proximidade de Milei com Trump para o Brasil, em uma entrevista com o analista de relações internacionais e diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, Felipe Dalcin. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Olá, Felipe, obrigado por você participar aqui do Direto ao Ponto. E para compreender toda a situação da Argentina e Brasil, eu peço a você que nos explique o porquê a relação desses dois países ser importante. Perfeito, Lucas. Acredito que a relação do Brasil e da Argentina é uma das mais importantes. A gente tem que lembrar que a Argentina é o principal parceiro comercial do Brasil na América do Sul, sendo também um dos principais parceiros comerciais. A Argentina também, não só a nível comercial é importante para o Brasil, mas também a nível político. O Mercosul surge a partir de uma parceria do Brasil com a Argentina. A gente tem que lembrar que na época da Guerra Fria, durante o regime militar entre os dois países, havia uma certa rivalidade entre Brasil e Argentina. Até mesmo havia uma provável disputa em relação dos dois países queriam ter armas nucleares. Então, isso foi amenizado com a melhoria da relação dos países, da redemocratização dos dois países, e a gente vê que a relação dos dois países, sobretudo no pós-Guerra Fria, vem sendo muito positiva. Claro, às vezes você tem um governo mais à direita, na Argentina ou no Brasil, um mais de esquerda. Às vezes, quando tem um governo de esquerda aqui, tem um governo de direita lá e por aí vai, mas geralmente as relações são muito boas. Então, isso é algo normal, né? Então, o que a gente vem vendo no Milei, que a gente não via outrora, principalmente agora no governo Lula no Brasil, é que o nível de desgaste político entre as duas lideranças é muito grande, né? Então, a gente tem momentos em que o Lula vem discursando no Mercosul e o Milei fazendo uma cara de quem tá, digamos assim, nem um pouco afim de ouvir o que o Lula tem a dizer. Então é um desgaste muito a nível político
ideológico, né? Não diria que é um desgaste a nível comercial, sendo que os dois países continuam tendo uma relação comercial muito positiva, tá? Claro que o superávit do comercial do Brasil com a Argentina caiu em 2023 em relação ao que foi 2020, em 2024 em relação ao que foi a 2023. Então, o Brasil tinha um superávit comercial com a Argentina de 4,7 bilhões de dólares em 2023, caiu para 200 milhões de dólares em 2024, tá? Então, isso é um fato importante a se dizer, mas mesmo assim a relação dos dois países ela é muito importante, né? Então é isso, né? É um somatório de questões é, econômicas, da importância do Brasil para a Argentina e vice-versa. Também te diria política, como eu te falei, do Mercosul, por mais que o Milei já tenha dado algumas sinalizações que pode sair do Mercosul, acredito que não, porque o Mercosul é importante para a Argentina também. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. E até mesmo se a gente for pensar, Lucas, até a nível militar, né? Porque uma boa relação Brasil-Argentina evita as tensões entre as partes, né? Então a gente está de longe de ter as relações tensas que a gente já teve com a Argentina, como mais uma vez eu lembro da época da Guerra Fria. Então, te diria que nesses três pontos, assim, por mais que tenha o Milei agora e o Lula desavenças ideológicas, a relação com a Argentina vem sempre é positiva, mais positiva do que negativa. Sim, Felipe, e agora a gente entra nesse contexto que a Argentina tem tentado seguir a cartilha Trump, a gente tem agora a saída da OMS, possível criação de muro na fronteira. Você analisa que pode ser prejudicial essa aproximação exagerada com a Argentina e Estados Unidos em relação ao nosso país? Claro, Lucas, pode acontecer algum acordo comercial entre a Argentina e os Estados Unidos que podem privilegiar, por exemplo, a indústria americana, né? E pode significar impactos na indústria brasileira. A gente tem que lembrar que a industrialização brasileira é muito melhor, a indústria brasileira é muito melhor do que a indústria argentina. Logo, nossos produtos industrializados, eles têm força dentro da Argentina, eles entram com força dentro da Argentina. Se tiver um acordo e acordos melhores, no sentido de que privilegie, ser melhor no sentido que privilegie a indústria norte-americana, pode ter impactos negativos econômicos para a indústria brasileira, né? Então, nesse ponto, é, é algo que a gente pode vislumbrar para o futuro. Porém, todavia, entretanto e contudo, Lucas, se a gente for analisar como o Trump ele vem reagindo nas relações internacionais, sobretudo no âmbito comercial, ele vem prometendo sanções aos países que têm superávit, né, e taxações, né, comerciais aos países que têm superávit em relação à balança comercial com os Estados Unidos, que é o caso do México, que a gente vem vendo as repercussões, o Canadá também, né, que são dois países que têm um superávit positivo comercial em relação aos Estados Unidos. Para retaliar as medidas de Donald Trump, Né, a gente também tem sinalizações que o Trump pode fazer e taxar produtos da Europa Ocidental, que também é um grande aliado não só político, econômico, mas militar dos Estados Unidos, né? Então, até por isso que o Mercosul, o acordo Mercosul e União Europeia, ele vem crescendo. É um pouco a resposta da Europa Ocidental a essa provável aumento de taxações que os estadunidenses podem fazer ao comércio europeu, né? Então, a gente tem que lembrar que o comércio do Mercosul, ele é de produtos primários, né? Produtos agrícolas, e os Estados Unidos acaba sendo um grande concorrente da América do Sul em produtos agrícolas, como é o caso do Brasil, né? Então, o Brasil concorre com os Estados Unidos internacionalmente a nível do soja, milho e por aí vai. Então, são sinais que vêm sendo feitos, né, de reação ao governo, a possíveis taxações do governo Trump. Por que que eu trago todo esse cenário, Lucas? Porque a Argentina ela tem um superávit comercial contra os Estados Unidos, tá? Então, por mais que tenha a questão ideológica de aproximação entre os dois presidentes, entre o Milley e o Trump, em que o Trump já declarou que o Milley vem tornando a Argentina grande de volta, né, também, trazendo esse discurso Make America Great Again para a Argentina, no caso do governo Milley. Se a gente for analisar no sentido frio da coisa, a, a Argentina está naqueles países que os Estados Unidos, na lógica Trump, deveria taxar. Claro que talvez a aproximação ideológica faça com que a Argentina não seja taxada agora, né? O superávit comercial da Argentina
com os Estados Unidos também não é muito alta, é de cerca de 1,6 bilhões de dólares, né? Não é algo muito alto, longe disso, né? Mas mesmo assim. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar os próximos passos, tá? Porque seria o Trump indo de contra o próprio discurso, né? Então, vamos acompanhando e vamos ver como que as coisas vão se desenrolando na relação econômica entre os Estados Unidos e a Argentina. Sim, Felipe, e além da questão econômica, a gente também tem essa questão da saúde, né? A Argentina anunciou essa saída da OMS, que a gente sabe que é uma organização muito importante a nível mundial, e num cenário onde a gente tivesse até mesmo uma nova pandemia, você crê numa relação complicada com a Argentina e o Brasil nessa questão? É complicado no sentido técnico, Lucas. Por quê? Porque que o que a Organização Mundial da Saúde ela é, ou prega ser, né? Ela fala que, se a gente lê o regime da OMS, ele é um órgão técnico que ele passa diretrizes para os países de como lidar com suas políticas de saúde, né? Passa recomendações, ele verifica como o país que é membro desta organização ele vem reagindo aos seus problemas de saúde, problemas sanitários de uma maneira geral. Ele é um órgão técnico, né? Então, o problema é que se a Argentina tiver dificuldades de lidar com problemas de saúde, problema de saúde que possa se espalhar ao redor da Argentina e que pode evidentemente se espalhar para outros países que fazem fronteira da Argentina, como o caso do Brasil, é preocupante, né? Vai que a Argentina ela começa a ter problemas de vacinação, né? Por mais que o Milei tenha prometido que por mais que a Argentina saia da OMS, isso não vai acontecer. Então imagina, se a Argentina começa a ter problemas de vacinação e como há uma grande circulação de pessoas por questões comerciais de turismo entre o Brasil e a Argentina, pode ser que esse problema acabe, se a gente tiver algum problema sanitário, acabe tendo reflexos no Brasil. Então é negativo, né? Então, isso é problemático para o Brasil nesse sentido. Então, a gente tem que acompanhar com atenção. O Milley prometeu que nada ocorrerá, a gente roga que sim, né? O Milley tem grandes críticas ao OMS, que são críticas muito parecidas com o que o Trump tinha ao OMS, né? No sentido de que a OMS não soube lidar bem com a pandemia da Covid-19, que começou na China, né? Então, as críticas do Trump sempre foram no sentido de que a OMS passou muito pano para a China, perdão, no sentido de não botar a culpa da pandemia de Covid-19 na China, de não fazer com que a China repassasse recursos para os países que mais sofreram com a pandemia, já que a pandemia ela surge na China e isso realmente aconteceu. No primeiro dia de seu segundo mandato como presidente, Trump ordenou na segunda-feira que as agências federais pausassem futuras transferências de fundos, apoio ou recursos do governo dos Estados Unidos para a OMS. Também o Trump foi muito crítico à China por não ter alertado sobre os riscos da pandemia quando ela inicia no país, na China, né? Então, todos esses contextos fizeram com que o Trump anunciasse sua saída da OMS. E o Miller vem falando que a OMS, ela inclusive pode interferir, né, por essas indicações de política sanitária dentro da Argentina, o que acaba sendo uma mentira, Lucas. Por quê? Porque a OMS ela passa recomendações. Cabe aos estados que são membros da OMS acatar ou não essas recomendações, entendeu? Então, isso que a OMS é. A OMS, ela respeita a soberania dos países. Cada país faz, até de acordo com o direito internacional, Lucas, a Carta da ONU, cada país faz o que quer dentro das suas fronteiras, né? Então, é algo muito mais recomendativo do que de obrigação que os países têm que acatar as recomendações da OMS. Então, eu acho que é mais por um viés ideológico, né? Mais uma sinalização com o Trump ou algo do gênero do que propriamente algo que eu te diria por problemas que a OMS não, a OMS reagiu e por aí vai sobre políticas erradas da OMS, né? O que eu sinto é que países que têm governos de extrema direita por todo o caso
do fica em casa que a OMS pregou, né? E a economia, evidentemente, acabou sendo afetada por isso. Esses governos de extrema direita, eles tendem a falar que a OMS ela restringiu o comércio internacional, o comércio local e o comércio regional dos países, né? E que acabou acarretando problemas econômicos muito graves, né? A gente tem que lembrar o que o Trump falou das recomendações da OMS, né? Então é isso, eu acho que é mais uma questão viés ideológico, uma sinalização ideológica do que propriamente algo é, problema técnico, porque mais uma vez os países reagem ou não, concordam ou não com as recomendações da OMS, né? Claro que também fazer parte da OMS tem um custo, tá, Lucas? E para a Argentina é um custo de 10 milhões de dólares por ano para a Argentina fazer parte da OMS. Então é 10 milhões de dólares, né, que a Argentina, entre aspas, vai economizar não fazendo mais parte da OMS. Mas mesmo assim, é preocupante, né? Mais uma vez, porque a OMS é importante pela divulgação de material científico, de diretrizes de saúde, de recomendações, de profissionais que trocam informações, de profissionais que fazem pesquisas de campo nos países que são membros da OMS, então você perde tudo isso. Então, vamos, mais uma vez, analisar como a Argentina vai ser afetada com essa saída da OMS, né? Que ele é um país em desenvolvimento e, obviamente, não tem as capacidades científicas, técnicas e econômicas, talvez, de lidar se um grande problema sanitário surgir por lá. A gente roga que não, né? Porque qualquer problema que surja na Argentina a nível sanitário, de saúde em termos geral, tem grande capacidade de se espalhar para os outros países da América do Sul, sobretudo para o Brasil. E, além dessa questão de saúde, Felipe, tem agora essa questão do Brasil procurar ter mais protagonismo internacional na gestão do Lula, tem a questão do BRICS, que a Argentina não faz parte, mas o Brasil faz, e tem também o Mercosul. Você acha que a Argentina tem força realmente, digamos assim, para afetar os planos do Brasil nessa busca por um protagonismo internacional? Olha, Lucas, a Argentina pode atrapalhar sim o Brasil, tá? Por exemplo, se tiver um acordo do Mercosul com algum país como os Estados Unidos e por aí vai, ou até mesmo com com um grupo como uma organização como a União Europeia ou até a China, a Argentina pode atrapalhar os interesses do Brasil. Mas, obviamente, que o Mercosul, Lucas, ele acaba sendo positivo para a Argentina. E para o Brasil também, para os países que fazem parte do Mercosul. Por quê? Porque a ideia do Mercosul é que esses países da América do Sul, né, como tem o caso do Brasil, da Argentina, do Uruguai, por aí vai, eles possam negociar juntos e ter mais força, um braço mais forte de negociação com os Estados Unidos, com a União Europeia. Então, você negociando junto, né, comprando junto, vendendo junto, você consegue fazer um acordo melhor. Como o Milei ele tem uma política contra a ideia do Mercosul, talvez ele procure fazer acordos bilaterais com esses grupos, seja a União Europeia, os países europeus, seja com os Estados Unidos, seja com a China, não levando em consideração o Mercosul. Mas eu vejo que a Argentina, como um país fragilizado que é na economia, ele não negociar através do Mercosul, tendo o auxílio do Mercosul, é negativo para ele, né? Porque você negociar do lado do Brasil, você vai ter mais benefícios do que malefícios, mais do que problemas, né? Então, isso que eu vejo como preocupante nesse viés de direita, extrema direita, às vezes, que acaba esquecendo o viés econômico. Eu acho, Lucas, que às vezes é só conversa, tá? Eu acredito que a Argentina não sai do Mercosul, né? Porque o Milei ele acaba tendo uma visão pragmática, até mesmo com a China, Lucas. Por quê? Porque o Milei, antes de se tornar presidente da Argentina, fez diversas declarações que nunca faria negociações com países comunistas, né? E sempre foi muito crítico à China. Porém, quando ele se torna presidente da Argentina, a gente vê diversas falas em que ele elogia a China, a economia chinesa, a capacidade comercial da China, a capacidade da tecnologia da China e por aí vai. Então, é uma coisa que talvez fique só presa ao discurso, às ideias, né? Que ele também tem o público interno dele, que é mais à direita, e até um público internacional que deve o apoiar por ter um discurso mais à direita. Então, manter esse tipo de discurso é interessante. Então, você discursa uma coisa, mas a tua prática é outra, né? Então, nesse sentido, eu não vejo
a Argentina saindo do Mercosul, que seria ruim para o Brasil também, né? Você comercializar, tendo a Argentina te auxiliando ali, sendo um parceiro comercial com esses grandes blocos ou países, é sempre importante e interessante, tá? Sim, Felipe, analisando o que você disse aqui, a questão é mais ideológica mesmo. Talvez economicamente não tenha grandes alterações daqui para frente, mas assim, pensando num cenário negativo, realmente, onde essa questão biológica acabe sobressaindo sobre essas questões, digamos assim, mais racionais, o que você acha que isso seria de prejuízos para o Brasil e principalmente para a Argentina, né, que não vive um momento econômico favorável, assim, já há um bom tempo? Perfeito, Lucas. Da Argentina da economia, a gente pode indicar algumas coisas, né? A gente pode indicar que a inflação, né, ela vem caindo muito, né? É, ela reduziu, se eu não me engano, em 2024, cerca de 44%, né? Então, é uma redução interessante. Então, as políticas econômicas do Milei vêm sendo muito para controlar a inflação, que é o grande problema, te diria, da Argentina. Porém, essa busca de enfrentamento à inflação vem aumentando os custos de vida da Argentina de maneira exponencial, né? Então, a gente vê que a pobreza da Argentina chegou a níveis recordes, né? Então, a gente tem que os índices de pobreza na Argentina em 2024 já atingiram quase 55% da população da Argentina se encontra em um estado de pobreza, né? Então isso é muito preocupante. Então, nesse sentido, eu te diria que a Argentina ela está apostando tudo, né, no enfrentamento dos problemas inflacionários do país para depois colher melhorias econômicas, sobretudo na capacidade de compra da sua população. Mas como os salários estão congelados, não, né? Então vamos ver até quando que a população argentina vai colher esses frutos, né? Então, sobre a economia argentina, eu tenho que pontuar isso. Mas, mais uma vez, né? Uma economia argentina fraca impacta o Brasil muito, porque a Argentina é um grande comprador de produtos brasileiros, né? Então a gente roga que os argentinos tenham e recuperem sua capacidade de compra, né? E é isso, Lucas, te diria. Os impactos da Argentina na economia argentina causam, reverberam no Brasil, né? Causam impactos no Brasil no sentido que a Argentina é um grande parceiro comercial do Brasil. Com certeza, Felipe. Eu quero te agradecer aí por esclarecer todos esses fatores sobre essa relação Brasil-Argentina aqui com a gente. Perfeito, Lucas. Eu que agradeço o convite e só queria lembrar aos ouvintes, né, e quem não está assistindo, que a gente não tem como fazer previsões 100% corretas, né, Lucas? Tudo que eu posso dizer daqui sobre previsões que pode acontecer entre Brasil e Argentina, Argentina e Estados Unidos pode mudar totalmente, né? A gente tem um começo de governo Trump agora, que começou no mês passado, e a gente pode ver mudanças que podem ser muito positivas ou negativas, tanto para o Brasil, quanto a Argentina, quanto para o mundo. Então é que nos cabe ir acompanhando, Lucas, essas reverberações da política econômica do Trump, que os Estados Unidos é um grande país, né, a principal potência econômica do mundo, e tudo que os Estados Unidos faz acaba tendo impacto, seja a nível econômico, político e de segurança internacional, mas a gente roga sempre pelo melhor. E sempre gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que a Argentina é muito importante, então para o Brasil, sobretudo. Então a gente roga que a Argentina possa prosperar, que o governo Milei consiga, né, no futuro melhorar a condição de vida do povo argentino, que ele possa aumentar a renda do povo argentino, a capacidade de consumo do governo argentino, que fazendo isso não vai ser só algo bom para os argentinos, vai ser algo bom para o Brasil, porque mais uma vez, Lucas, o povo argentino é um grande comprador do mercado brasileiro. Então é isso, muito obrigado pela atenção de todos, um grande abraço, sigo à disposição para próximos episódios. Muito obrigado. Gostou do podcast? Não deixe de acessar o site do Correio do Povo e assinar a newsletter mensal de indicações do Direto ao Ponto que eu mesmo preparo. Esse episódio utilizou áudios de UOL e TV Jornal SBT, tendo roteiro, produção e apresentação de Lucas Eliel e coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Esse episódio teve edição de Wilson Bravo. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.